Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E eu queria começar nossa aula de hoje com um comunicado importante. Qual seria esse comunicado? É que o formato das nossas aulas serão diferentes. Antes, algumas semanas atrás, eu postava, no grupo do WhatsApp de vocês o link, a leitura das páginas e as páginas que continham as atividades. Tudo isso vai ser modificado porque eu estou notando que alguns alunos estão com dúvida nas questões e essas pessoas que estão com dúvida nas questões, algumas, não estou falando de todas, é porque não estão assistindo às videoaulas. Porque se vocês não perceberam, algumas das videoaulas são baseadas nas respostas das atividades. Então, se você assistir às videoaulas, vai ficar mais fácil para você compreender algumas questões e você vai conseguir entender o conteúdo. Então, vai ser praticamente assim. Lá no grupo do WhatsApp, eu vou postar o link da aula e as informações sobre a atividade, sobre a leitura das páginas do livro, eu vou falar aqui no nosso vídeo. Isso mesmo. Porque isso vai fazer com que você fique até o final assistindo, ou não, ou pule, né? Mas se você estiver fazendo isso, infelizmente você vai perder a oportunidade de aprender sobre o conteúdo e também a oportunidade de responder as atividades, que é o que vai te dar nota. Que é uma coisa super fácil, é um vídeo que não vai nem 15 minutos. Eu vou tentar ser o máximo, resumir o máximo, para vocês, para que não fique uma aula cansativa. Então fiquem até o final e assistam o conteúdo de hoje, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Vocês viram em vídeos anteriores como foi a formação, a reestruturação, como os países que saíram da Primeira Guerra Mundial conseguiram aí resolver suas crises ou como entraram em crises, que é o caso dos Estados Unidos. E vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que mudou totalmente, aí a visão, a economia, os costumes, a sociedade do mundo europeu. Vocês sabem que foi um conflito, estou falando da Primeira Guerra Mundial. E também, na Primeira Guerra Mundial, ela vai produzir novas ideologias de caráter extremo, isso mesmo, que são as ideologias fascistas e comunistas. Ambas têm um caráter extremo porque transitam pelaquela ideologia de direita e esquerda. Então, ambos são da extrema esquerda e extrema direita. Então, é isso que vocês precisam compreender. É que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, teremos essas novas ideologias. E essas novas ideologias são o que vai causar a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês viram, em vídeos anteriores, o processo do fascismo italiano, o processo do fascismo alemão. Vocês viram também o processo revolucionário da Rússia, da União Soviética, e também vocês viram a crise de 1929 dos Estados Unidos. E é isso que vocês verão no vídeo de hoje, a pré-guerra e um pouquinho do que foi a guerra. Eu já expliquei para vocês que na Primeira Guerra Mundial não teve um país perdedor ou um país vencedor. Teve um tratado que fez com que a Alemanha perdesse alguns direitos, algumas regiões, algumas formas de governar, de ampliar o seu território. O Tratado de Versalhes foi o fator principal para determinar que a Alemanha fosse a perdedora, onde vocês sabem que não foi bem assim. Houve um conflito entre os países de um lado e do outro, ambos já não tinham mais como guerrear, resolveram parar e a Alemanha foi prejudicada porque a França estava lá em cima toda hora. Eu quero meu território de volta, eu quero isso de volta, eu quero isso, aquilo. Bom, enfim, vocês sabem que não houve um perdedor e não foi um conflito entre mocinhos, que é o que está dizendo aí no livro de vocês, e vilões. Não foi. Diferente da Segunda Guerra Mundial. Porque um fator que vai contribuir bastante para a Segunda Guerra Mundial são os fatores estruturais da Europa, porque vocês sabem que são novas ideologias, como eu citei,
atrás, um pouco tempo atrás. E também outro fator é exatamente as políticas do Hitler. Sempre surge essa pergunta, né? Se o Hitler não existisse, existiria a Segunda Guerra Mundial? Talvez sim, talvez não. Porque o sentimento do Hitler fazia parte do sentimento da maioria dos cidadãos da Alemanha. Muita gente se sentiu traído, isso mesmo, com a Primeira Guerra Mundial. Muita gente não era de acordo com o Tratado de Versalhes. Muita gente não era de acordo perder algumas regiões. E provavelmente, se Hitler não existisse, outro iria tomar o seu lugar e iria fazer a mesma coisa, porque o sentimento era comum em várias pessoas na Alemanha. Mas o Hitler, como foi ele, praticamente a Segunda Guerra Mundial foi por causa desse cara, do Hitler. Vocês sabem que o Tratado de Versalhes proibiu a Alemanha de fazer várias coisas. E na década de 30, o Hitler conseguiu, tirar a Alemanha da crise e começou a investir em algumas áreas do exército. Começou também a tornar o alistamento no exército como algo obrigatório. E o que é que ele está mostrando para o mundo? Que ele está ali para fazer com que a Alemanha volte a ser quem ela era lá no passado. Um território enorme, um território forte, um império forte. E era isso que o Hitler queria. Ele faz lá o livro dele, o livro que ficou famoso, que critica e coloca alguns das pessoas que contribuíram para a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E aí começa aquele sistema lá de pegar os judeus, enfim, vocês sabem tudo disso. E o Hitler, já ali em 1938, mais ou menos, já tinha investido na marinha, no exército, várias pessoas já estavam se alistando ao exército. E tinha uma região fronteiriça com a Tchecoslováquia, isso mesmo, era um país ali, ficava com fronteira da Alemanha. E queria uma região ali que era Sudetos. Essa região aí, os alemães queriam essa região. E os tchecoslovacos disseram, não quero. Mas uma coisa que é importante para vocês entenderem o processo da Segunda Guerra Mundial é que a França e a Inglaterra assistiram à ascensão do Hitler ao poder sem fazer praticamente nada. Sabe por quê? Porque o Adolf Hitler, era contra o comunismo. E eles estavam vendo o Hitler como se fosse o cara que ia brecar o comunismo. Isso mesmo, o cara que ia parar o comunismo. Então eles assistiram o Hitler melhorando seu exército, aumentando o poder do exército e não fizeram nada. E eles sabiam que isso era uma ameaça. Gente, poucas pessoas falam, mas a própria França e a própria Inglaterra geraram alguns empréstimos para a Alemanha se restabelecer. Isso mesmo. Se Hitler chegou ao poder e teve um grande poder militar bélico, foi graças à França e à Inglaterra. Poucas pessoas falam isso, mas é a verdade. Muitos dos empréstimos que a Alemanha conseguiu foi através da Alemanha e da França, simplesmente pelo fato de brecar o poder comunista da União Soviética. Todo mundo pensava que o Hitler estava se armando a população para isso, para brecar o poder comunista da União Soviética. E não foi bem assim a história. O que Hitler queria era algo a mais. Um dos fatores que tornam isso como algo verdadeiro é o fator da Tchecoslováquia que eu citei na estante. A Tchecoslováquia tinha um acordo, um tratado, como aqueles acordos que tiveram na Primeira Guerra Mundial, que se um país atacasse a Tchecoslováquia, a França e a Inglaterra também iriam declarar guerra a esse país. A Alemanha atacou a Tchecoslováquia. Aí eu pergunto a você, a Inglaterra e a França quis alguma coisa? Não. Ninguém imaginava que iria ter um novo conflito, como foi na Primeira Guerra Mundial. O que foi que aconteceu? A Alemanha, a França e a Inglaterra resolveram fazer, e o governo da Tchecoslováquia, resolveram fazer um acordo, um tratado para ver o que poderia fazer. O que a Inglaterra e a França vai dizer, não, entrega o território Tchecoslováquia a eles. Só que os tchecoslovacos
Não aceitaram. E aí temos o início aí, né, de uma tensão na Europa. Também em 1936, um tempo antes, né, temos aí um pacto entre o Japão e a Alemanha. Esse pacto foi conhecido como Pacto Anticomunista, que era também para brecar o poder comunista. Todo mundo estava com medo dos trabalhadores no mundo, minha gente. Era esse o pensamento do pessoal na época. Então, anos mais tarde, a Itália também vai entrar nesse pacto anticomunista. Então temos aí o Japão, a Itália e a Alemanha. Está formado os países do eixo. Lembrem disso. O eixo está formado. Tá fácil para entender? Japão, Alemanha e Itália. 2 países fascistas e um país imperialista do continente asiático. Ficou fácil? Esses são os países do eixo. Está formado aí o eixo. Em 1938, o Hitler ameaçou chegar nessa região, né, dos Sudetos, que ficava ali, que era a região da Tchecoslováquia. Ameaçou. Fizeram a conferência, como eu falei anteriormente, não, o governo tchecoslovaco não aceitou, né? Mas também a Polônia e a Hungria invadiram algumas regiões também desse período aí. A Inglaterra e a França concordaram dar essa região para a Alemanha. Só que no ano seguinte, isso mesmo, o Hitler vai mostrar que ele não está para brincadeira. Vai dizer, tá certo, vocês não vão me dar o território, então vou invadir vocês. E foi isso que ele fez. Ele invadiu a capital da Tchecoslováquia, a Praga, isso mesmo. E aí demonstrou o seu poder bélico. Vários soldados lá, o exército bem armado, invade a capital da Tchecoslováquia. Com a ocupação do território tchecoslovaco pela Alemanha, os franceses e os ingleses agora disseram, não, agora a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa porque não pode ficar assim, dessa maneira. Então, o que é que acontece? Ao mesmo tempo, a Alemanha e a Itália fazem um pacto de aço, ou seja, se algum dos países atacasse um desses 3 países, era guerra na hora. Então já estava eminente aí um possível, né, conflito armado a nível mundial. Isso mesmo. O que é que acontece? A Polônia ficava ali, dividindo os territórios alemãos. Aí, a Inglaterra e a França dizem, como é que nós vamos proteger a Polônia? Porque com esse pacto de aço, né, a Alemanha disse, não, vamos atacar a Polônia agora. Do nada, tá ligado? Do nada, assim. Mas não é do nada porque a Polônia, né, tinha grande parte dos seus cidadãos eram judeus. Também tinha grande parte que era alemão. Aí é um problema, né, gente? Hitler vai declarar guerra à Polônia primeiro. E aí a Inglaterra e a França tentam formular um plano para tentar proteger a Polônia, porque ficava, para chegar na Polônia, tem de toda forma passar pela Alemanha. É iminente o conflito. O conflito já estava aí, já, nesse momento. Isso mesmo, ali, no início de 1939. Foi devido a essa política do Hitler que tivemos aí a Segunda Guerra Mundial. Mas eu vou explicar mais um pouquinho para acabar o vídeo de hoje. Veremos apenas o pré-guerra, só isso. Veremos apenas o pré-guerra. Por que eram das regiões? Por que para chegar à Polônia tem que passar pela Alemanha? Porque os ingleses e os franceses não queriam ir pela União Soviética, que era um dos países também que ficava com fronteira com a Polônia. Aí os franceses e os ingleses, que antes odiavam os russos, a União Soviética, principalmente o Stalin, disseram, não, a gente tem que fazer um acordo com o Stalin para ver se ele deixa a gente passar por lá para tentar salvar a Polônia. E o Stalin, que antes era odiado, passou a ser o grande salvador da Polônia, porque era um dos únicos jeitos que tinham dos franceses e os ingleses passarem pela Rússia e chegarem à Polônia. E os russos, né, o Stalin, ele fica apreensivo porque um tempo antes os franceses e os ingleses estavam brecando, né, o avanço, né, da economia e da política e fizeram uma política contra o comunismo. Eles eram contra os comunistas. Então o Stalin fica meio assim, e agora? O que é que eu faço, meu Deus?
O que é que eu faço? Se os caras, tempo atrás, e também os caras são imperialistas, são capitalistas, e nós somos comunistas, como é que nós vamos fazer isso? Entendeu? Os problemas surgindo aí, né, pessoal? Só que tem um problema. Enquanto os franceses e os ingleses estavam querendo fazer um acordo com o Stalin já estava fazendo um acordo com os alemães. Isso mesmo, gente. Vai fazer um pacto aí, o Pacto Molotov-Ribbentrop. Isso mesmo. Era praticamente o sobrenome, né, dos dois líderes, dos ministros, né, da Alemanha e da União Soviética. Esse pacto de não agressão significava dizer que a Alemanha e a União Soviética não iriam entrar em guerra. E isso iria de vez sufocar a Polônia. E os alemães poderiam sufocar a Polônia. Mas, por outro lado, a União Soviética queria também brecar os alemães para que eles não fizessem, né, não iniciassem um novo conflito. Manter a paz, né, entre a União Soviética e outros países. Só que o Hitler vai desobedecer e em 1º de setembro de 1939 ele vai invadir a Polônia. E é praticamente o início da guerra. É quando ele invade a Polônia. É em 1º de setembro de 1939. Porque o pacto também previa, esse pacto, né, Molotov-Ribbentrop, ele previa também dividir a Polônia em dois territórios, um território dos soviéticos e outros um território alemão. E a Alemanha vai invadir todos os territórios, isso mesmo. E isso foi em 1º de setembro. Em 3 de setembro de 1939, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. E aí temos o início da Segunda Guerra Mundial. É com a invasão da Polônia. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. E agora eu vou falar para vocês quais são as páginas que vocês devem ler e qual a atividade que eu vou passar para vocês. A leitura na página 26 e 27 somente, e eu vou passar a atividade para vocês, tá certo, pessoal? Que vai ser uma atividade e uma pergunta que vocês vão responder no meu privado, no meu PV, no WhatsApp, e vocês vão ter, né, uma semana que é a próxima aula para vocês responderem para mim, tá ok? A pergunta é a seguinte: por que a Segunda Guerra Mundial é considerada o maior conflito de todos? Aí vocês vão abordar aspectos do social, aspectos do econômico e aspectos do ponto de vista populacional, demográfico. Então é essa a pergunta: por que a Segunda Guerra Mundial é considerada o maior conflito de todos os tempos? Eu não quero só uma resposta curta, eu quero uma resposta bem elaborada. Então, vocês viram que eu falei um pouco disso lá no início. Então, é isso, pessoal. Até mais e tchau.